nós estamos na Unesp de Presidente Prudente, vamos falar sobre o Semarc, com a doutora Ruth Kunzli, professora, antropóloga. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada. O que significa Semarc? O Semarc é o Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia da Unesp, que equivale ao museu. Exatamente. Aqui nós temos aqui um trabalho muito bacana que foi feito através desse centro a respeito do índio. Fale um pouco a respeito dessas peças. Olha, são 3 cocárias de penas. A gente vê que são penas de arara, penas de papagaio. E aquele no fundo é de penas de gavião real, que geralmente é o cocário usado pelo chefe ou pelo cacique. Exatamente. E passeando um pouco aqui pelo Museu na Unesp de Presidente Prudente, os índios gostavam de muitos colares. Sim, com certeza. Eles gostavam de muitos enfeites, no geral, né? E colares em especial. E a gente vê aqui vários tipos de colares, com sementes, com dentes de animais, com penas, que eles usavam o que eles tinham disponível na natureza para fazer os seus ornamentos. O homem também gostava de se enfeitar? Sim, até geralmente o homem se enfeitava mais do que a mulher. Porque o homem é que participa mais dos rituais, é ele que atua mais dentro da tribo. Então, geralmente, os homens se enfeitam até mais do que as mulheres. E tudo isso o índio encontrava na natureza, não é verdade? Para ficar mais belo, era só se utilizar do que a natureza oferece, que estava resolvido o seu problema. Sim, com certeza. E é o que faz falta hoje em várias áreas onde há o desmatamento. Porque então eles não encontram mais a matéria-prima para fazer os ornamentos ou aquilo que eles precisam. E falando em índio, nós temos aqui também alguns trabalhos que estão sendo guardados há muito tempo aqui no Museu de Presidente Prudente. Sim, desde 1972, quer dizer, há 41 anos. Aqui a gente vê também alguns colares, cestaria, e esse colar é muito bonito, de bico de tucano. Fora outras cestarias também. Essa é uma peça que chama atenção, porque é o chamado anel de noivado. Ele se compacta, coloca-se no dedo, e aí o rapaz puxa pela argola, e a fibra não sai. Então, durante o ritual, o rapaz fica segurando o chamado anel de noivado. E eu fico imaginando como que os índios, né, com tanta inteligência e tudo que tinha na natureza, quanta coisa bela eles produziam. E, na realidade, são produtos que duram até hoje. Sim, duram mesmo. A única coisa que diminui um pouco é a cor. Então, às vezes, esmaece um pouco a cor. Por isso que a gente tem a preocupação de, enquanto não estiver sendo usado o museu, deixar tudo apagado. Então, quando está apagado aqui, não é sinal de que não tem nada, pelo contrário, mas a gente deixa a luz apagada exatamente para as cores permanecerem. É bom lembrar que o museu está aberto todos os dias, de segunda a sexta-feira, e não só durante a Semana do Índio. Sim, constantemente. E nós temos durante a semana muitas visitas de escolas, principalmente. Deixa eu chamar atenção para esse pauzinho aqui, esse paouro, né, que é o pauzinho de fazer fogo. Então veja, esfrega o pauzinho aqui nesse furinho até sair uma fagulha para poder acender uma folha seca. Então é bem diferente do nosso fósforo, né, ou do nosso acendedor. Exatamente, ou seja, a pessoa se vira como pode, né? Sim, com certeza. Aqui vários objetos, vários artefatos de fibras, inclusive uma tipóia para carregar a criança, a gente vê ali na figura, né, a mãe carregando a criança. Então vários tipos de fibras são utilizados. Agora eu quero mostrar para você também, com a doutora Ruth Kunzli, antropóloga da Unesp de Presidente Prudente, essas peças maravilhosas em pena, né? Sim. Realmente dá um colorido todo especial. Nossa, muito especial. E o interessante é que as penas são colocadas sempre de uma forma pré-determinada, quer dizer, não é aleatório. Ele vai colocando as penas e ponto. Quer dizer, tem que ser as penas nas cores determinadas, em tal posição. Quer dizer, tudo tem o seu significado, tudo tem a sua explicação mítica. Doutora Ruth, esse material que vocês têm aqui na Unesp, ele foi coletado ao longo dos anos, é tudo original? Sim, a maior parte das peças são originais. A gente tem aqui uma vitrine que mostra exatamente o contrário, que são as peças já transformadas com um material que os índios não têm mais hoje, né? Então, por exemplo, penas tingidas, né? Utilização de miçangas, a pintura, por exemplo, da cabaça, a maneira como é feita. Então, são todas essas peças aqui mostram já esse contato com
ou contato com o homem branco, porque eles fazem algumas coisas que, por exemplo, eles não usam na vida cotidiana deles, mas eles fazem para vender, ou então esse fato de que eles têm que tingir penas de galinha para simular as penas que eles tinham das aves. Agora, com relação, também eu quero mostrar a você a espada em madeira, arco e flecha. Dá a impressão até que eles tinham algum material para dar uma polida, né, doutora? Pois é, eles poliam um pouco com areia. Areia? Com areia, Eles poliam as peças. E há vários tipos de flecha, para cada função há uma flecha. Então essas pontiagudas, por exemplo, são para caça. Eles têm uma que é arredondada, não está aqui nesse momento, é uma arredondada que é para pássaros. Então, qual o objetivo? É matar o pássaro, ou atordoar o pássaro, sem que suje as penas, para eles poderem usar as penas para os enfeites deles. Muito bem. Agora, quem tiver interesse em conhecer o Museu de Presidente Prudente, todo esse trabalho que da Unesp, da nossa cidade, faz um agendamento, funciona em que dias e horários? Olha, todos os dias, das 8 até as 5 da tarde. E nós temos ali ainda um acervo paleontológico, que é interessante, um arqueológico. Vamos dar uma olhadinha no paleontológico? Vamos sim. E agora vamos conhecer aqui também a parte arqueológica. Professora, realmente urna funerária, pré-histórica. Sim. Esse material todo é resultado das pesquisas que nós temos feito nos últimos 30 anos aqui na faculdade. Então, todo esse material é coletado por nós mesmos na região toda. Então, aqui, por exemplo, uma urna funerária, em que a gente vê que foi funerária porque tem os ossos dentro. As urnas tinham duas funções, ou eram funerárias, ou eram para fazer o cauim, que é a bebida fermentada dos índios. Então, os dois, para as duas funções. E a gente vê a decoração que eles faziam, né? E, inclusive, também isso é uma coisa interessante, porque essas peças têm cerca de 1000 anos. E a pintura está quase perfeita, né? Quer dizer, a pintura se manteve. Professora, nessas urnas eram sepultados os mais importantes ou qualquer índio tinha direito à urna? Olha, nós não temos muita certeza com relação a isso, porque, por exemplo, num sítio que é bem grande como Lagoa São Paulo, nós encontramos 12 urnas. Então, nós não sabemos se eram os principais da tribo que eram enterrados. Há uma urna, por exemplo, em que há um esqueleto infantil, então, quer dizer, qual o significado disso? Então, nós não temos ainda, assim, uma ideia concreta de qual era o índio que era enterrado. Bem, aqui nós temos também alguns fragmentos para ver realmente o trabalho dessa equipe no dia a dia, em busca sempre do que é real, né? Sim, com certeza. E é uma busca incessante, quer dizer, nós estamos recebendo ainda mais informações, a gente está indo atrás de mais achados, então é um trabalho muito grande, até porque essa região é muito rica arqueologicamente. Rica e tem muita coisa que eu acho que está aí destruída, né? Mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Encontra muitos fragmentos, né? Apenas algumas peças inteiras. Aqui são restos de comida que identificam, por exemplo, vértebras de peixe e dentes de macaco. Isso foi encontrado numa fogueira de alimentação. Então a gente sabe que isso e conchas, né? Quer dizer, eram animais que eram comidos ou cozidos por eles. Bem, e para finalizar aqui, nós temos também machados, né? Que na realidade são pedras polidas. Isso, são pedras polidas, aqui são mãos de pilão, os vários machados. Aliás, há uma curiosidade em torno dos machados, que eles são considerados pela população como pedras do raio. E aí há toda uma crença em torno dessa pedra do raio. Então as pessoas têm medo e jogam fora as pedras. Então a gente tem comentado às vezes com as pessoas, né, que encontram, na nossa fazenda a gente encontrava e jogava fora. Eu falei, então não, traz para o museu que para nós é importante. Muito importante, pois não, professor? Pontas de flecha lascada, então essas populações aqui deveriam ter aproximadamente 7.000 anos. E as de pedra polida, 1.000 anos. Então são populações bem antigas, né? E já trabalhavam muito bem as pontas de flecha. Agora eu gostaria de mostrar ainda alguma coisa especial para vocês, que é uma coleção que nós temos, que veio da França. Então vamos acompanhar essa coleção da França, que veio especialmente para Presidente Prudente. No Brasil existem duas coleções, quer dizer, a nossa é uma delas, né? Então são vários artefatos de marfim, feitos em marfim, as chamadas Vênus, né? O bisão, uma cabeça de cavalo, um hipopótamo. Então, quer dizer, são artefatos
que são no tamanho normal, que são cópias perfeitas. E aqui é um material que veio da Alemanha. Então são vários crânios em várias etapas da evolução do homem. Então também é uma coisa única que a gente tem, porque foi trazido da Alemanha. Mas tem mais um setor para a gente conhecer. Tem. O de paleontologia. Estamos no setor de paleontologia para mostrar um pouco também do que está por aqui na Unesp de Presidente Prudente. Professora, diga para nós. Olha, esse acervo de paleontologia, ele foi amealhado pelo professor José Martins Soares, o chamado Pepe, conhecido por Pepe, e grande parte desse material é resultado das pesquisas dele na região. Então, a gente fica muito honrado por ter esse material aqui no museu. Então, aqui, por exemplo, são os sáurios, né? Então, uma parte de um fêmur de titanossauro. Então, os artefatos que nós encontramos aqui são principalmente ossos de dinossauros, de quelônios, ou seja, de tartarugas, e de crocodilianos. Então, aqui uma maquete de como teria sido o meio ambiente na época, lembrando que eles viviam entre mais ou menos 60, 80 milhões de anos atrás. Quer dizer, nós passamos de 1000 anos para 80 milhões, né? Quer dizer, uma diferença bem grande. Muitos ossos. Sim, muitos ossos. Inclusive parte de dentes, né? E são ossos fossilizados, que a gente só vê o osso já quase que inserido na pedra, né? Em alguns casos. Mesmo porque são ossos de milhares de anos. Milhões de anos. E esses são, como eu disse, 60 a 80 milhões de anos. Então, esses são as tartarugas. Inclusive, o professor Pepe encontrou quase que um chamado cemitério de tartarugas, em uma quantidade muito grande aqui nos arredores de Prudente. Aqui também ossos de sáurios. A gente vê o tamanho deles, né? Quer dizer, eram animais descomunais, né? Em termos de tamanho. Chegavam a 30 metros ou mais de tamanho. Aqui os ossos fossilizados, inclusive, a gente tem aqui alguns restos destes de peixes que foram fossilizados. São amostras, portanto, de até mais do que 80 milhões de anos. São bem antigos. E foram, como eu disse, foram encontrados grande parte na região. Então, aqui também partes de peixes, né, fossilizados. Eu fico imaginando... Pois não, professora? Baleia, de uma baleia antiga que foi encontrada... Uma vértebra. Uma vértebra. Eu fico imaginando o conhecimento, a cultura que as pessoas têm guardada aqui no Museu de Presidente Prudente. Guardada não, está de portas abertas para quem queira saber um pouco mais. Com certeza. Inclusive o objetivo nosso é exatamente esse. Quer dizer, nós temos o objetivo de estar alcançando a população, passar para ela esses conhecimentos, porque não adianta a gente ter os conhecimentos, ter o material e não repassá-los. Então, acho que isso é um bem comum, é um bem público, é um patrimônio cultural, patrimônio da cidade, da União, inclusive, a parte arqueológica e a parte paleontológica. Então, a gente tem todo o interesse em estar divulgando ao máximo. E as professoras devem, inclusive, fazer aqui uma reserva na agenda para trazer os seus alunos. Sim, a gente gostaria muito que todas as escolas fizessem um agendamento, aliás, é fundamental, para a gente poder escalar os estagiários, os monitores que acompanham as visitas e também não haver a sobreposição de visitas. Então, geralmente, as coisas são mais tranquilas do que hoje, por exemplo, que é na Semana do Índio, então a gente tem mais escolas. Então, mais escolas agendaram, então está havendo encontro de 2 ou 3 escolas às vezes, né? Mas, normalmente, a gente tem a preocupação de agendar uma escola, porque eles fazem 3 atividades aqui, quer dizer, uma é a visita, nós temos lá no fundo, num prédio no fundo, um teatro de fantoches, em que os monitores contam lendas indígenas para as crianças, e vídeos sobre os índios. Então, eles passam por todas essas atividades quando vêm ao museu. Então, a gente, às vezes, divide as turmas, né? Quer dizer, metade vai ver o vídeo, outra metade vem aqui, depois eles se revezam. Então, esse agendamento é importante para a gente poder ter esse controle. E ter o controle também dos monitores que a gente está agendando também para estarem atendendo essas visitas. Muito obrigada. Por nada, o prazer foi todo meu. E, aliás, eu agradeço essa oportunidade que você está nos dando de divulgar o museu. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem, como eu disse, procurado divulgar, mas acho que nunca é demais estar dizendo que o museu está aberto, inclusive, para pessoas avulsas. Quer dizer, eu acho que famílias que se interessarem podem vir, se quiserem agendar, podem também telefonar e agendar, a gente atende. Nós temos atendido visitas, eventualmente,
E é interessante que as pessoas saibam que isso existe, que está aberto ao público e que a gente receberia muito bem essas pessoas. Ok, muito obrigada. E nós estamos esperando você aqui no Museu da Unesp de Presidente Prudente.